No coração indomável do Canadá, onde a vastidão gelada do Ártico se encontra com a floresta boreal, existe um lugar onde o tempo parece ter parado. Um mistério permanece congelado no tempo, envolto em neve e silêncio. O lago Andikuni, um espelho d'água frio e profundo, guarda um segredo que ecoa através das décadas, um segredo que desafia a compreensão. É a história de um povo que desapareceu sem deixar rastros, deixando para trás um silêncio perturbador e um enigma que desafia a lógica e a razão. Estamos em 1930, um ano que ficaria marcado para sempre na memória daqueles que ouviram falar desse mistério. A região de Kivalliq, um território remoto e inóspito, é o lar de comunidades Inuit, que sobrevivem em harmonia com a natureza selvagem. Essas comunidades, acostumadas com as duras condições do Ártico, viviam em uma simbiose delicada com o ambiente ao seu redor. A vida no Ártico é uma dança delicada entre a sobrevivência e o respeito pelo poder indomável da natureza. Cada dia é uma luta, mas também uma celebração da resiliência e da adaptação humana. Mas naquele ano fatídico, algo terrível aconteceu nas margens do lago Andikuni, algo que ninguém poderia prever ou explicar. Algo que ficaria para sempre gravado nos anais dos mistérios não resolvidos. O desaparecimento de uma vila inteira, sem qualquer sinal de luta ou partida, deixou uma marca indelével na história do Ártico. Até hoje, o silêncio congelado do norte guarda esse segredo, esperando para ser desvendado. Joe LaBelle, um caçador experiente e conhecedor da região, viajava sozinho, enfrentando o frio intenso em busca de peles. Ele conhecia bem os costumes dos Inuit e já havia visitado a vila no lago Andikuni em outras ocasiões. Mas, desta vez, algo estava diferente. Uma sensação estranha e crescente de apreensão tomava conta dele a cada passo que se aproximava da vila. Ao se aproximar, LaBelle notou um silêncio incomum. Não havia sinais de vida, nenhum cão latindo, nenhuma criança brincando, nenhum fogo crepitando. O cheiro de carne sendo preparada, geralmente presente, era inexistente. Um calafrio percorreu sua espinha. Algo estava errado, terrivelmente errado. Com o coração batendo forte, LaBelle adentrou a vila, seus olhos percorrendo cada canto em busca de algum sinal de vida. A neve caía suavemente, cobrindo o chão com um manto branco, mas o silêncio era ensurdecedor. O que ele encontrou o deixou horrorizado. Cada passo que dava revelava mais mistérios e mais perguntas sem respostas. As cabanas estavam intactas, com suprimentos e pertences pessoais em seus lugares, como se tivessem sido abandonadas às pressas. Era como se o tempo tivesse parado naquele instante fatídico. Panelas com comida pela metade estavam sobre fogueiras apagadas. A comida, agora congelada, parecia ter sido deixada no meio de uma refeição. Um rifle estava apoiado em uma entrada, como se o dono tivesse acabado de deixá-lo ali. A arma, ainda carregada, sugeria que algo terrível havia acontecido de repente. E então, o detalhe mais perturbador de todos: um conjunto de roupas tradicionais Inuit, cuidadosamente dispostas no chão, como se preparadas para uma cerimônia. As roupas estavam impecáveis, sem sinais de uso recente, mas não havia ninguém para usá-las. A ausência de pessoas era palpável, criando uma sensação de vazio e desolação. Era como se a própria vida tivesse sido apagada da vila, deixando para trás apenas um eco fantasmagórico do que havia sido. A vila, agora um cenário de mistério e tristeza, guardava segredos que talvez nunca fossem revelados. Atormentado pela descoberta, LaBelle não conseguia afastar a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Ele seguiu para o cemitério da vila, um local sagrado onde os mortos eram sepultados de acordo com antigas tradições. O cemitério, envolto em névoa, parecia ainda mais sombrio naquela manhã. Mas, para seu espanto,
As tumbas estavam vazias. As lápides, que antes marcavam os locais de descanso final, estavam deslocadas. As pedras que marcavam os locais de descanso final haviam sido removidas, e os corpos simplesmente não estavam lá. Era como se tivessem desaparecido sem deixar vestígios. O que poderia ter acontecido aos mortos? A ideia de que algo sobrenatural estava em jogo começou a tomar forma em sua mente. Teriam eles, de alguma forma, se levantado de suas sepulturas? A possibilidade era aterrorizante e desafiava toda a lógica. Aterrorizado com a ideia e com a completa falta de explicações lógicas, Labelle sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Sem perder mais tempo, ele deixou a vila às pressas, o coração batendo acelerado. Ele se dirigiu à cidade mais próxima e relatou o que havia encontrado às autoridades, esperando que pudessem oferecer alguma explicação ou ajuda. A notícia do desaparecimento da vila Inuit se espalhou como um rastilho de pólvora, alcançando até as regiões mais remotas, gerando medo, especulação e uma busca frenética por respostas. As pessoas começaram a se perguntar se estavam seguras e o que poderia ter causado tal fenômeno. A história do desaparecimento da vila Inuit no Lago Anjikuni rapidamente se tornou um dos maiores mistérios não resolvidos do Canadá, alimentando a imaginação popular e gerando uma série de teorias, desde as mais plausíveis até as mais absurdas. Alguns especularam que os Inuit haviam sido vítimas de um ataque de animais selvagens, como lobos ou ursos polares. Outros sugeriram que uma doença misteriosa ou um desastre natural poderiam ser os culpados. No entanto, nenhuma dessas teorias conseguia explicar completamente o desaparecimento sem deixar rastros. As tumbas vazias e o estado de abandono da vila, com pertences pessoais deixados para trás. Intrigadas pelo mistério, as autoridades canadenses iniciaram uma investigação completa sobre o desaparecimento da vila Inuit. Policiais, antropólogos e especialistas forenses foram enviados ao lago Anjikuni para examinar a cena e tentar encontrar alguma pista que levasse ao paradeiro dos desaparecidos. No entanto, apesar de seus melhores esforços, a investigação não conseguiu encontrar nenhuma evidência conclusiva que explicasse o que havia acontecido. Os investigadores entrevistaram outras comunidades inuit da região, na esperança de encontrar alguma pista sobre o destino da vila desaparecida. Histórias de luzes estranhas no céu, sons inexplicáveis e figuras sombrias nas proximidades do lago começaram a surgir, adicionando mais camadas de mistério ao caso. Com o passar dos anos, o mistério do Lago Anjikuni se tornou parte do folclore canadense, passado de geração em geração. A história da vila Inuit desaparecida se tornou um conto de advertência, um lembrete constante do poder misterioso e implacável da natureza. A falta de uma explicação definitiva para o desaparecimento permitiu que a especulação florescesse. Teorias da conspiração, abduções alienígenas e portais para outras dimensões se juntaram às explicações mais racionais, transformando o caso em um prato cheio para entusiastas do paranormal e caçadores de mistérios. O mistério da vila Inuit desaparecida no Lago Anjikuni continua a nos assombrar até hoje. É um lembrete de que, por mais que avancemos em nosso conhecimento e compreensão do mundo, ainda existem mistérios que desafiam a lógica e a razão. Talvez nunca saibamos o que realmente aconteceu com os habitantes daquela vila remota. Mas enquanto continuarmos a procurar respostas e explorar os limites do desconhecido, o legado de Anjikuni viverá, inspirando admiração, medo e uma busca incessante pela verdade.